boa noite a todo mundo. Bio 2, Biodança Bio 2. Eu sou Esteban e Sheila não está aqui hoje, mas ela vai entrar daqui a pouquinho, vai pedir acesso e vai entrar. E aí começamos com nossa live de hoje. Eu não mereço ser amado, eu não mereço ser feliz. É um tema bastante instigante, né? Então, nós vamos conversar. Quem não puder assistir a live hoje, por enquanto não entrou ninguém, mas quando a galera começar a entrar, eu vou repetir isso várias vezes. Então, quem não puder assistir a live toda hoje, quiser ver a live, amanhã, a partir da manhã, vai estar postada em todas as nossas redes sociais. Carolina Sena, boa noite, Carolina. Eu sou Esteban, sou integrante do Bio 2, Biodança, e Sheila, que é minha companheira, sempre faz a live comigo, facilitamos juntos, sim? E ela não está hoje aqui, mas ela vai chegar daqui a pouquinho, ela vai pedir permissão para entrar, sim? Opa, a Cláudia Trajano, boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Então, eu estava falando que eu sou Esteban e faço parte do Bio 2, da condução e da facilitação de biodança. Nós temos grupos de biodança, a Cláudia conhece muito bem, aqui na Asa Norte, em Brasília. Nós estamos aqui em Brasília, no plano piloto de Brasília, e temos grupos regulares toda terça e quarta-feira. Sim? Então esperamos vocês para participar de uma aula experimental gratuita, conhecer, pediu acesso. Eu já liberei o acesso, daqui a pouquinho dividiremos a tela, porque a Sheila está viajando. Ela é da Bahia e está viajando porque era o aniversário da mãezinha dela, então está lá na Bahia. E está entrando. Boa noite, Sheila. A Cláudia a gente, Cláudia Trajano, tá conhecida, querida, e Carolina Sena também. Eu já recebi elas aqui na nossa roda virtual. E vamos às apresentações. Eu estava comentando um pouco que nós temos 2 grupos regulares de biodança. E quem quiser conhecer a biodança, a Cláudia já conhece bem. A Cláudia está precisando visitar a gente. Tem tempo que não visita a gente, Cláudia. Verdade. Então, quem somos nós? Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. Cláudio, Carolina. Todos bem-vindos. Hoje estamos fazendo uma live um pouquinho diferente, porque eu não estou em Brasília, eu estou em Salvador, e o Esteban está em Brasília. Uhum. Mas essas são as facilidades, né, da internet. A internet é a tecnologia avançadíssima, poder conversar ao vivo, muitas vezes com muitas pessoas, com as pessoas que entram aqui na live. Vamos às apresentações, Sheila? Vamos? Vamos? Então, eu sou Sheila. E eu sou Esteban. Nós somos o Bio 2 Biodança. E nós ajudamos você a movimentar com alegria, com vitalidade, com afeto. E, principalmente, a assumir o protagonismo da sua vida. Facilitamos grupos de biodança em Brasília. Temos 2 grupos esse ano, um na terça e outro na quarta, na Escola Mafagafo, que fica na 712, 912 Norte. Desculpa. Então, o nosso tema de hoje é eu não mereço ser amado, ou eu não mereço ser feliz. Muitos de nós, sim, não é meu caso, mas muitos de nós, em um determinado momento da nossa vida, ou permanentemente, em alguns casos, pensamos que não poderemos ser amados, não poderíamos ser amados, não merecemos ser amados, sermos amados, ou não merecemos ser felizes também. É bastante recorrente. Muitas pessoas pensam, não, isso não acontece, mas será que não acontece? É provável que aconteça e bastante. E de fato acontece em nossos grupos regulares essa queixa, esse desconforto,
essa baixa autoestima é bastante comum, sim? Então, essa nossa live de hoje vai tratar desse tema, um tema bastante atual e bastante recorrente, sim? Questões que frequentemente nos fazem pensar que não somos amados ou que não merecemos sermos amados ou sermos felizes na vida, sim? Por que acontece isso? Nós vamos tentar ir destrinchando e de que maneira a biodança pode contribuir para minimizar ou para eliminar esse sentimento tão ruim na nossa vida. Sim. Então, por que a dor? Entrou agora o Marcelo. Sim, Marcelo, bem-vindo, Marcelo, bem-vindo. Seja Aqui eu bem-vindo. e Eva somos facilitadores de biodança, o Marcelo é um primo querido, e somos facilitadores de biodança em Brasília, mas hoje estamos fazendo uma live, eu estou falando de Salvador, estou aqui na casa dos meus pais, e Esteban está em Brasília. E o tema de hoje é sobre as pessoas que não se sentem merecedoras de serem amadas, né? De dar e receber amor. Então, esse é o tema da nossa live de hoje. E sejam todos bem-vindos. As nossas lives são bate-papo. Quem quiser contribuir, fazer uma pergunta, fazer alguma colocação, enfim, fique à vontade. Todas as contribuições e participações são muito bem-vindas. Sim. E por que acontece isso, Sheila? Eu já vou diretamente perguntando. Eu vou começar a participar aqui. Edileuza também entrou. Eu acho que a gente pode também caracterizar mais, né, essa fala, essa queixa que a gente ouve muito, inclusive, nos grupos de biodança. Às vezes a pessoa não tem essa consciência dessa sensação de falta de merecimento, né, dessa conexão, né, com o amor. Na verdade, a sensação é de que é algo muito escasso, que não está muito presente na vida dela. Eu acho que quando eu estiver falando, é importante desligar o microfone seu e vice-versa, porque eu acho que está dando eco. Acho que agora melhorou. Sim, melhorou. Edileuza também entrou agora. Bem-vinda, Edileuza. Estamos começando agora a live de hoje. Nós fazemos lives todas as segundas e sextas, às 7h30, das 7h30 às 8h30, sempre com algum tema muito atual, né? Algum tema do nosso dia a dia. Como somos facilitadores de biodança, a partir da abordagem desse tema, nós falamos um pouco como a biodança trabalha e pode, de alguma forma, ajudar as pessoas. Marlene também chegando, bem-vinda, Marlene, bem-vinda para a nossa roda de conversa. E todas as participações são bem-vindas. Perguntas, opiniões. É uma roda, boa noite. É uma roda de conversa nossa. Então, às vezes, como o Esteban estava colocando, a pessoa não tem essa visão clara, né, dessa sensação de falta de merecimento. O que ela percebe é que na vida dela, os vínculos afetivos e amorosos são escassos, né? Que ela tem assim, ela desconfia e tem muitas condições para se sentir amada e mesmo para amar alguém, né? Então, o amor aí está num lugar de escassez, né? Eu tenho um rol, né, um raio de pessoas com quem eu me vinculo afetivamente menor, né, e cheio de condições, né, e aí o amor, ele está no lugar também de troca, né, eu amo quem me ama, eu amo quem se parece comigo, eu amo quem é da minha família, enfim, eu amo pessoas que pensam como eu, né? Então, são várias, ou são da minha classe social, econômica. Então, eu tenho uma série de condições para esse amor, né? Essa sensação afetiva.
Então, às vezes, essa falta de merecimento, ela não é tão clara, ela é muito inconsciente, mas ela se manifesta no dia a dia, na vida, nessas situações de, muitas vezes, escassez afetiva. Então, o amor, ele está no lugar de escassez. Daí também ser muito comum uma sensação de solidão, e mesmo uma sensação de solidão dentro de grupos. Então, eu pertenço a vários grupos, do trabalho, da família, dos amigos, e ainda assim me sinto sozinha. Então, é a sensação da solidão em meio, às vezes, até a multidão, né? Então, porque eu estou ali com outras presenças, mas não tenho vínculo afetivo. Então, essa falta de merecimento no dia a dia, ela se manifesta de muitas formas. Bem-vindo, Pablo. E Daniel Mota também, bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora a nossa live. Sara Ramos também, seja bem-vinda, boa noite. Então, eu queria dizer, o que acontece quando a gente está conectado, ligado muito fortemente a essa escassez afetiva, essa escassez amorosa? É como a Sheila acabou de falar, a gente só ama quem, ou só tem um vínculo afetivo com quem participa do mesmo grupo que eu, com quem tem a mesma característica, com quem tem um vínculo consanguíneo comigo, se é primo, se é irmão, se é a minha mãe, somente com essas pessoas. E muitas vezes nem com essas pessoas, porque somos aquele afeto exigente, que exige muito, e então se afasta das pessoas, e está, como a Sheila acabou de falar, num lugar onde os vínculos afetivos são bastante escassos, é bastante difícil aceder para ter um vínculo afetivo com a pessoa muito exigente, aí não existe a confiança, que seria um componente fundamental para estabelecer qualquer vínculo afetivo. Não somente um vínculo a dois, um vínculo afetivo a dois, qualquer vínculo afetivo, de companheirismo, de amizade, qualquer vínculo afetivo exige que a gente dê o passo à frente no sentido de confiar na outra pessoa e também confiar na gente. Confia que a gente merece ser amado, que a gente tem característica muito interessante. Se que isso vai ser interessante e vai ser muito bom para as outras pessoas se aproximarem da gente e estabelecer um vínculo afetivo, seja ele da amizade, seja ele de uma relação afetiva a dois, seja ele de uma relação de companheirismo no trabalho, de companheiro de estudo. Para a gente poder vincular efetivamente, a gente tem que minimamente se entregar. Ou estar disposto a se entregar, disposto a se entregar. Então, a confiança está muito, muito fosca, muito opaca nessas pessoas. Sim? E a pessoa, como a Sheila acabou de falar agora há pouco, muitas vezes não tem nem consciência de que ela, não, eu estou de braços abertos. Nós sempre falamos na biodança, eu estou de braços abertos, e a pessoa está assim, eu estou para o que deve fechadérrima. Então, será que está para o que deve? E as pessoas sentem isso, percebem isso. E essa mulher e esse homem é difícil. Será? Eu não quero complicação, eu acho que eu vou ficar amigo do Pablo, que o Pablo é super gente boa, ele é super aberto, a Sheila é ótima, dá para conversar com ela e tudo. E essas outras pessoas que têm assim, sim, se afastar um pouco, já é mais difícil. Geral são pessoas desconfiadas, que acham que para serem amadas ou queridas, tem que pertencer a um grupo, tem que reunir determinadas características, e isso é muito importante, porque isso está na base dessa questão que estamos tratando hoje, que é essa questão de não se sentir merecedores do amor, da felicidade que o amor ou as relações afetivas trazem para a nossa vida. Então, precisa se esforçar para poder ter relações afetivas, precisa se esforçar muito, precisa, assim, muitíssimo, precisa agradar a todo mundo. São pessoas que querem agradar a todo mundo ou não estão nem aí para agradar a ninguém. Eu sou assim. Tome-me ou deixe-me.
Eu sou assim. As pessoas que querem, que passem por mil barreiras, ou não, eu tento agradar todo mundo, porque as pessoas não vão gostar de mim, então autoestima baixa ou autoestima hiper elevada, né? Ai, que mate mil leões para chegar a se relacionar afetivamente comigo. Então, pensa que tem essas pessoas que têm essa característica, muitas vezes de maneira inconsciente, essas pessoas pensam que tem que reunir uma série de condições, sim? Eu tenho que preencher as expectativas, ou os outros têm que preencher minhas expectativas com relação a questões financeiras, tem que estar no mesmo padrão financeiro, ou minimamente no mesmo padrão socioeducativo, sociocultural, no mesmo padrão profissional. Se não somos os dois advogados, ou médicos, ou professores, não dá nem para conversar, porque vou conversar de quê? Não, eu tenho que pertencer ao grupo, e aí eu vou encontrar meu clubinho, aí vou encontrar minha tribo. Se é de outra estação social, eu acho muito difícil falar, porque não me interessa, ou porque eu não vou ser interessante para ele. Então tem uma questão, uma quantidade enorme de barreiras, né? E ao passo que a relação afetiva se estabelece quando a gente se abre, e não quando a gente coloca barreira. É bem o contrário. Então, esse é o contexto da ausência amorosa, ou da escassez, o amor escasso, sim? E cheio de condições. Nesse contexto, se busca uma aprovação, pertencimento, sim? Perdemos a capacidade de fazer nossas próprias escolhas. Por quê? Porque queremos agradar os outros. Ou queremos que os outros se adequem e metam exatamente todas, a totalidade das escolhas e os gostos que a gente tem. Senão, eu não vou me relacionar com uma pessoa que não pensa igual a mim, uma pessoa que não é igual a mim, que não tem o mesmo padrão social. Então, é muitas exigências e pouca abertura amorosa, pouca possibilidade de recepção. Jaqueline está chegando aí, Jaque, seja bem-vinda, boa noite. E a Também Vera Lúcia. Vera Lúcia também chegou, seja bem-vinda, boa noite. E a gente fala sempre, boa noite, se é da noite. Bom dia, se é do dia. Boa madrugada, se é da madrugada. Boa tarde, se é da tarde. Por quê? Porque as nossas lives ficam gravadas. Se não conseguem assistir todo, amanhã, a partir da manhã, vão estar gravadas em todas as nossas redes sociais. Nosso canal de YouTube, se inscreva, tem conteúdo muito interessante. Então, nosso canal de YouTube, aqui no próprio Instagram e também em nosso Facebook. Vão estar gravadas sempre integralmente em todas as nossas redes, para ampla divulgação, e tem conteúdo muito interessante. Recomendamos sempre assinarem o canal do YouTube, ligarem o sininho, ativarem o sininho para receber as notificações nas novas postagens. Todos os dias estamos postando questões, coisas, conteúdos muito interessantes, sempre abordados sob a ótica da biodança, que é a nossa profissão. Nós somos facilitadores de grupos de biodança. Vou calar um pouquinho, porque senão eu fico falando até segunda-feira. Então, acho que você desliga o microfone para não ficar o eco, né? Essa live está sendo diferente um pouquinho, porque eu estou falando de Salvador, eu estou em Brasília e o Esteban está em Brasília. Mas que bom que esse meio aqui possibilita a gente estar aqui conversando, mesmo que estivesse em Plutão, desde que com a boa internet tudo é possível. Bem-vinda, Pana Luz Yoga, Sandra. Bem-vinda, Sandrinha, bem-vinda à nossa roda. E lembrando que é uma roda de bate-papo. Quem quiser perguntar, falar um pouco de si, dar alguma opinião, fique à vontade. O Esteban falou nesse instante um ponto importante, que quando a gente está numa situação de escassez afetiva, amorosa, a gente começa a querer agradar para ser aceito. A gente precisa agradar o outro, atender às expectativas, né, para ser aceito. Isso nos leva a nos desconectar, né, com a nossa referência interna. Então, a referência da nossa vida
passa a ser cada vez mais externa. E isso é um ponto muito importante que a gente até já tratou em outras lives, que é a questão de perder essa referência, essa bússola interna, né? Numa entrevista com o Donald, né, uma das pessoas que dançam com a gente, ele falou da bússola do coração, que foi uma expressão muito legal, que é justamente essa referência interna, essa percepção interna que nos conduz ao longo da vida. Então, quando a gente perde essa conexão e essa bússola, a gente começa a se orientar por demandas externas, né? E o que acontece? Perdemos o protagonismo de nossas próprias vidas. Não quer dizer com isso que eu vou fazer só o que eu quero e o externo não me interessa. Não é nada disso. Mas essa referência interna é importante e ela está em constante diálogo e feedback com o mundo externo. E é isso que proporciona a gente ser protagonista, dono da nossa própria vida. Mas aí o Esteban começou a falar da questão da origem, né? O que faz com que alguém tenha um mandato interno, muitas vezes inconsciente, eu diria na maioria das vezes inconsciente, de que eu não mereço ser amado, ou eu não mereço amar. Quer dizer, o amor, ele está num lugar de escassez e de falta, né? Uma dificuldade enorme de estabelecer vínculos afetivos duradouros. Em geral, são pessoas que se sentem sozinhas, ou se sentem sozinhas mesmo quando estão acompanhadas. Então, o que leva, né? Em geral, são questões que acontecem durante a infância, né? Então, aquele garotinho, aquela garotinha, para agradar os pais, né? Que são, sem dúvida, as nossas primeiras grandes referências, e importantíssimas em todos os aspectos, principalmente nos afetivos, começa a se comportar da maneira que é esperada ou da maneira que não é esperada para chamar atenção, né? Então, é a garotinha estudiosa, o garotinho bem comportado, ou o menino elevado, né? Que está sempre aprontando alguma coisa para chamar atenção. Então, são formas de chamar atenção, porque a criança ela precisa de atenção e de afeto. E o que acontece com esse padrão de comportamento é que quando a criança percebe que isso funciona, isso vai se solidificando, né? E esse comportamento ele vai crescendo e o adolescente começa a tratar assim e o adulto se comporta assim também. Então ele começa a querer agradar o outro para receber atenção e afeto. E a percepção é de que o amor é algo que se conquista ou que se troca por alguma coisa. Então, essa origem na infância, né, nos primeiros anos de vida, ela é muito importante. Por quê? Porque se perde a percepção de que o amor é uma coisa ampla, que o amor é uma coisa que está no lugar da abundância e da generosidade, e não no lugar da escassez e da falta. Muito menos no lugar da troca, né? Eu troco o meu bom comportamento por afeto e carinho. Então, essa percepção, ela fica entranhada, né, no inconsciente, e é um padrão de comportamento que continua acontecendo mesmo na fase adulta. Vamos falar um pouquinho mais. O que não é? Muitas vezes as pessoas falam, mas você está praticamente me convocando aqui para uma biodança. A biodança deve ser um lugar onde todo mundo é feliz e todo mundo se abraça. E lá pode, né? Lá pode e fora de lá não. Então, e eu vou lá, eu estou lá no grupo regular, uma vez por semana, danço, abraço todo mundo é gentil, todo mundo é muito assim, muito solidário. E depois saio de lá e a minha vida continua do mesmo jeito. E também o dia que eu não vou lá no grupo, para mim, tanto faz. Sim, não se trata disso. Se trata justamente do contrário. Aí seria que uma questão extrativista. Eu vou lá para me abastecer, eu vou lá para retirar o afeto, eu pago uma mensalidade para quê? Para poder retirar o que me faz falta. Me sinto muito sozinho, eu vou lá e as pessoas são super legais, as pessoas abraçam, acariciam,
me olha nos olhos e tudo, e eu não tenho a ver com isso, não. Eu não tenho que colocar nada. Não é uma troca, mas é uma construção a dois, grupal, sempre, em todos os ambientes que a gente está, sempre tem pessoas. E essas pessoas também precisam e merecem, todos nós merecemos afeto. Quando estamos conectados com a abundância afetiva, recebemos, sim, é um fluxo permanente. Entramos nesse fluxo e permanentemente estamos recebendo, estamos sendo acolhidos, sendo abraçados, sendo olhados, prestando atenção ao que nós falamos. Se estabelece um fluxo afetivo. Isso que se estabelece também no grupo de biodança. Agora, eu não posso pensar que eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu sempre falo, responsabilidade melhor que compromisso. O compromisso é, olha, a gente está falando, compromisso é compromisso. Você promete amar a pessoa, você promete ser carinhoso com alguém. Não é uma promessa. Isso fica para o político, que depois não cumpre, né? Normalmente o político depois não cumpre, né? Promessa de campanha, né? Não é compromisso, não é uma promessa que está de por meio, é uma responsabilidade. E responsabilidade não é algo pesado, é ter habilidade para dar resposta. E isso se aprende sim. Quando a Sheila falou, desde garotinho, desde pequenininhos, a gente acostumou a trocar afeto, usar o afeto, ou tentar, ou pensar, ou sentir que o afeto é uma moeda de troca. Eu sou bem comportadinho, aí meus pais prestam atenção, porque ele deve agradar a eles, então sou bem comportadinho. Ou eu sou muito estudosa, ou eu sou garoto bem arrumadinho, limpinho, um Mauricinho, bem almofadinha. E meus pais, a minha mãe principalmente, adora isso. Ou não, ao contrário. Olha, meus irmãos são assim, super certinho. E eu não consigo nada. Mas um já não chama atenção. Então você é terrível, você é um capeta. Você é terrível e aí chama atenção. Ao menos o que eu quero que aquela velha história de falem bem, falem mal, mas falem de mim, pelo amor de Deus. Eu estou aqui, eu preciso ser percebido. Então, são muitas as questões que se jogam aí quando a gente carrega desde a infância essa questão de que o afeto, o amor, o carinho são moedas de troca. Eu tenho que fazer alguma coisa para ser amado. Na biodança, o que a gente vê permanentemente no processo evolutivo da biodança é que a gente não precisa de nada para ser amado. Só precisa assistir, estar aí. E aí a gente é amado. E até independe da gente, eu diria assim. A gente não decide isso. As pessoas te amam igual, do mesmo jeito, mesmo que você não queira. Então, esse que seria a questão. A gente merece ser amado? Não é que merece, não é merecer ou não merecer. Todo mundo está aqui no mundo, na vida e no mundo, para sermos amados. Todos nós, para sermos amados. E seremos amados, na medida que a gente ame também, porque é um fluxo. É um círculo do bem, um círculo do afeto. E a gente tem que entrar nesse círculo. Muitas vezes é difícil, porque a gente não está acostumado a se tratar com carinho e a tratar as outras pessoas carinhosamente e que as outras pessoas nos tratem com carinho. Muitas vezes você fala, nossa, quem sou eu? Né? Aquela história de quem sou eu? Então, é muito comum nos grupos o relato de que fazendo biodança durante um tempo, nossa, melhorei muito a qualidade dos meus vínculos afetivos. Os vínculos que eu já tinha com meus filhos, com meu pai, com meus irmãos, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo. Eu sou professor, por exemplo, com meus alunos, melhorei muito. Por que será? Porque eu vou me abrindo. A biodança propõe essa abertura para receber afeto, e aí vai chegar, com certeza, a confiança, a entrega, essa possibilidade de se entregar, de ouvir com o coração. Então, uma participante dos grupos, há pouco tempo atrás, numa live aqui, uma entrevista que estávamos fazendo, ela falou, se eu tivesse que destacar alguma coisa que mais me encanta da biodança, nesse tempo que estou fazendo biodança, é que eu
criei uns vínculos afetivos maravilhosos, que eu sinto que vão ser para a vida inteira, para a vida inteira. E eu, na biodança, pela primeira vez, eu acho que consegui ter um diálogo, tanto no movimento corporal, na dança, quanto no diálogo. Temos uma parte da sessão de biodança que é a verbalização. Aprendi a escutar afetivamente, escutar com o coração, a poder ouvir o que eu estou falando e me sentir ouvida, me sentir acolhida. E não um diálogo como acontece normalmente, habitualmente, no dia a dia, que a pessoa está esperando só para criticar. Nem está ouvindo o que eu estou falando. Ele já pega uma outra coisa só para criticar. Ou só para se estabelece aí uma disputa, se estabelece aí quase que uma briga assim, para ver quem que tem razão, ou quem que consegue derrotar o oponente. Não tem oponente, aí são dois amigos falando, mas um quer mostrar que sabe mais, um quer falar, quer mostrar que o outro está errado, que eu estou mais certo, quem está com a razão. Aí não. O que aconteceu com essa colega é que ela falou, pela primeira vez eu consegui começar a ter diálogos e a construir diálogos realmente afetivos, onde eu escuto com o coração, não estou julgando ninguém e também não estou sendo julgado, porque isso aí é um círculo que se estabelece que não é um círculo do bem. Quando eu julgo e sou rigoroso meu juízo, depois as outras pessoas obviamente vão julgar também. Então, você estabelece uma questão aí de competição. Não é para competir, é para ser amado. Eu não quero competir com as pessoas. Eu quero amar e ser amado. Isso que todo ser humano quer. Então. Você desligou a câmera, Estevam. A câmera também, né? Agora. E esse lugar da competição na nossa sociedade, ele é muito forte, né? Nós somos estimulados também à competição, né? Por uma questão, muitas vezes, de sobrevivência mesmo. Mas será que precisamos estar nesse lugar de competição, né? Que o outro não é o meu companheiro querido, o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, enfim, é alguém com quem eu estou competindo, né? Então, até para entrar na universidade, muitos jovens, né, são estimulados, né, a esse lugar da competição para conseguir um espaço, né? Então, aquele amigo, às vezes colega de tantos anos na escola, amigo querido de infância, de repente vira talvez até um inimigo, né? Porque eu vou disputar com ele uma vaga na universidade. Então, a nossa sociedade, ela estimula muito esse lugar, como o Estevam estava falando agora há pouco, que é o lugar não da confiança, da cumplicidade, porque confiar, a origem, né, da palavra confiar é fiar juntos, quer dizer, vamos fiar juntos, construir algo juntos, né? Não é o lugar da confiança, o lugar da cumplicidade, o lugar do afeto, mas o lugar da disputa, né? O lugar da competição. E às vezes eu nem preciso mais disso. E continuo nesse lugar, disputando a cada segundo, às vezes disputando comigo mesma, né? Então, quando a gente fala do amor, o amor não é só para o outro, mas como que está o amor comigo mesmo, né? Como é que eu cuido de mim, né? E às vezes é uma competição comigo mesmo, quer dizer, eu preciso estar sempre me superando, ganhando mais, sendo mais reconhecido profissionalmente, mais isso, mais aquilo, quer dizer, e a minha saúde, e o meu cuidado comigo, como está, né? Então, nesse lugar em que a gente tem que estar sempre se superando e competindo com o outro, o amor realmente fica muito restrito, né? É muito difícil essa conexão com
esse fluxo amoroso que o Estevam falava agora há pouco. E quando a gente conecta e conecta profundamente nesse fluxo, a gente aí sai de um lugar de escassez e vai para um lugar de abundância, né? Então, é uma mudança de postura. Ah, mas e como se faz isso? Ah, é só a gente conversar e tudo muda, né? Não, é um processo, uma mudança existencial, uma mudança de atitude concreta perante a vida. E aí, como que a biodança faz isso? A biodança faz isso a partir de um processo, né? É um sistema de desenvolvimento humano em que ocorre um processo ao longo do tempo. E sempre acontece num grupo, e ali é um grupo em que se estimula a confiança, em que se estimula ouvir a escuta afetiva, onde se estimula estar em contato com o outro em feedback. Então, é um processo de transformação profunda, existencial, que acontece ao longo de um tempo e como já disse, de um processo de desenvolvimento. Então, quais seriam as objeções? Muita gente, quando a gente convida para essa escuta amorosa, ou para fazer um grupo de biodança, ou para fazer um processo evolutivo na biodança, ou também, com certeza deve ser, em outro tipo de abordagem terapêuticas ou evolutivas, a pessoa fala assim, é muito caro. Gente, é muito caro, eu tenho que pagar. Nossa, com isso que eu vou pagar a biodança, que eu vou pagar a energética, que eu vou pagar a terapia? Terapia nem pensar. Com esse dinheiro eu compro tanta cerveja, compro tanta carne, eu faço churrasco na minha casa. Gente, tem alguma coisa que vai me trazer mais felicidade? Parece brincadeira, mas não é não. Muita gente tem esse jeito de fugir. Perdão, ia falar outra coisa. Esse jeito de pensar ou não pensar e fugir do que realmente quer. O que realmente ele quer é uma coisa mais simples, mas que exige uma dedicação dele. Que seja muito mais que ir na Big Box, ir lá no mercado, comprar cerveja, comprar carne, colocar aí para assar, comer e depois será feliz? Será que vai ser feliz assim? Então, outras pessoas falam assim, não, olha, eu já tenho problema demais, eu vou ir lá para ouvir outras pessoas falando dos problemas dele, de repente são coisas boas, mas, sei lá, eu tenho, com a minha vida já tenho demais. Ou se ele não se abre para ouvir os outros, para saber da vida dos outros, os outros vão se interessar pela vida dele, ou dela. Será que eles vão se interessar? Se eu não dou o passo à frente e eu não me interesso, não me interessa nada de você, mas por favor, se interessa pelo que acontece comigo. Não, esse tem que ser um fluxo, tem que ser recíproco o tempo inteiro, porque senão não funciona. Sim, então, esse tipo de coisa. Outras pessoas, muitas pessoas, nós já tivemos assim, depoimentos de pessoas que estão na área da psiquiatria, da psicologia, colegas, sim, que falam assim, nossa, quanta gente feliz aí, Estão muito felizes, né, fazendo biodança. Será que estão felizes? Não existe a felicidade, isso é uma fantasia. Será que não existe? E como se ama, né? E se gosta muito, né? Será que é real? É real, sim. Claro que é real. Na medida que você se abre, você recebe e você doa. Nada mais simples, nada mais real e consistente que isso daí. Quem já faz biodança há um tempo sabe que isso é concretíssimo. Não tem fantasia nenhuma. Não tem teatrinho nenhum. Isso é real e muito real. Será que essas pessoas que pensam assim, que falam assim, não estão fugindo dessa realidade? Porque amar também dói, e também exige que a gente se abra. Não, mas aí vou me mostrar como frágil. Eu quero concorrer sempre, eu quero essa competição permanente, eu quero ser competente para poder competir e derrotar os outros. O que você quer? Não tem aquela história que rola muito na internet, no WhatsApp, em todos lados, que o que você quer? Ser amado ou você quer ter razão? Ainda
estamos muito querendo ter razão, muito. Nós estamos mais parte do tempo da nossa vida querendo derrotar o outro, querendo ter razão, querendo ganhar a disputa, a concorrência, o campeonato. Quando é amar, não se trata, quando é vínculo afetivo, não se trata de ganhar campeonato nenhum, se trata simplesmente de se abrir, se entregar, confiar, e o outro naturalmente vai confiar, vai se entregar, e a gente vai poder compartilhar o afeto. É assim de simples, sim? Então... Tem um outro ponto, Estevam, importante nessa questão da afetividade, que é a diversidade. Então, quando a gente estabelece muitas condições, em geral, a gente fecha o nosso ciclo, né? Fecha. Então, eu amo quem me ama, eu amo quem se parece comigo, eu amo quem é da minha classe social, quem é da minha família. Enfim, eu vou estabelecendo condições. Essas condições diminuem, né? O espectro, diminuem o raio de atuação, digamos, da minha possibilidade afetiva, né? Enquanto que o amor, ele é justamente o contrário, né? Ele abraça, ele amplia, ele é inclusivo e não exclusivo, né? Então, essa percepção também ela é muito importante, esse acolher o diverso, acolher o outro como ele é. E como disse o Esteban, tudo acontece sempre na reciprocidade, no feedback. Quando eu amplio a minha capacidade de acolher o outro como ele é, eu também posso ser acolhida como sou. Então, esse é um aprendizado importantíssimo, né? Nesse processo de transformação dessa atuação no mundo de um lugar mais amoroso e mais abundante de afeto. Entrou mais uma pessoa, Muriel. Bem-vindo, Muriel, para a nossa roda de conversa. Hoje estamos falando de quando a gente acha que não merece ser amado. Esse é o tema da live de hoje. Tem mais algumas pessoas presentes e todas as contribuições, todas as perguntas, todas as falas são muito bem-vindas. Nós somos facilitadores de biodança e temos hoje 2 grupos de biodança em Brasília, um que acontece às terças às 20 horas e outro às quartas às 20 horas na Escola Mafagafo, 712, 912 Norte. Eu hoje estou falando de Salvador e o Estevam está em Brasília. Então, o formato da nossa live hoje está um pouquinho diferente. Então, todos bem-vindos. E quem não conseguir ver a live toda ou entrou já agora, mais para o final, não tem problema, porque ela vai ficar gravada a partir de amanhã nos 3 canais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E quem quiser conhecer outros conteúdos, nós temos muitas lives e entrevistas no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, que temos outros conteúdos interessantes. Questões e mais questões. Questões que as pessoas falam. Como seria apresentar, por exemplo, o caminho da biodança, que é mais um caminho interessante, muito bom, sim, mas é mais um. Tem caminhos muito diferentes que também são muito propícios e muito bons para recompor ou para integrar essa questão dos vínculos afetivos. A biodança, como seria uma maneira errada, sim, de um facilitador, uma facilitadora, ou 2 facilitadores, como a Sheila e eu, convocarem para a biodança. Seria assim: façam biodança e resgatem a alegria de viver. Será que é tão simples assim? Será que é como vender sapato? Eu acredito que não, né? Será assim? É um processo no qual, gradualmente, sim, paulatinamente, a gente vai, digamos assim, galgando diferentes níveis de aprofundamento. E aprofundamento em que, Estevam? Aprofundamento é
em questões vivenciais que vão fazendo reimprinting, imprimindo, reimprimindo algumas questões que a gente traz, muitas vezes, da infância, como essa daqui, de usar ou de sentir que temos muito introjetado, muito forte, alguns de nós, ou muitos de nós, ou praticamente todos nós, essa questão de que o amor, o afeto, se negocia. Eu tenho que fazer determinadas coisas, tenho que ser de determinada maneira para que as pessoas me amem. E para eu amar as pessoas têm que passar por várias aprovações, vários filtros aí. Eu não vou amar qualquer um, não. Quando a gente começa a aceitar essa diversidade que a Sheila acabou de falar, que todos somos diferentes, mas ao mesmo tempo todos somos iguais na necessidade afetiva, no vínculo afetivo, todos podemos dar e receber afeto. Quando a gente começa a entender isso, e entender aqui, não é somente aqui, é principalmente aqui no coração, quando a gente começa a se abrir para essas relações afetivas e para essa diversidade, que o ser humano é totalmente diverso, todos somos diferentes, aí que a coisa começa a acontecer. Outra questão errada, seria assim, venham para a biodança, se abasteçam, eu já falei um pouquinho no início da live, se abasteçam de energia positiva e saiam por aí espalhando essa energia positiva. Se abasteçam aqui, retirem daqui do grupo e dos facilitadores e da biodança, retirem. Não tem nada para retirar. Você vai colocar e construir conjuntamente com o grupo. Por isso que a biodança não acontece sozinho, não tem aula particular de biodança. Vou fazer uma aula particular de biodança, porque faltei muito, aí eu vou recuperar as aulas. Os conteúdos são emoção, carinho, encontro, olhar nos olhos. Isso não se recupera. Isso você pode vivenciar sempre mais. Todas as semanas a gente está vivenciando. Temos imersões de final de semana. Muriel sabe bem, lá no Planeta Verde, né, Muriel? Muitas vezes a gente se encontra, ficamos até o final de semana lá, fazendo biodança, a gente se encontrando muito, a gente se olhando muito, a gente se entregando ao afeto e entregando o nosso afeto e estabelecendo aquele fluxo afetivo que é o que nos faz crescer como pessoas, que nos faz sentirmos amados e poder amar também, poder fazer com que as pessoas que estão conosco se sintam amados, se sintam acolhidos afetivamente, sim? E também recebam, outra questão, recebam essas gotinhas de alegria, essas gotinhas de carinho e energia positiva, e depois vão embora, pronto. Aguentem até a próxima semana. Acho que essas gotinhas de alegria já vai dar para ficar feliz até a próxima semana. Não, esse é um horror, não é assim que funciona. Venha para um grupo de biodança, vamos construir um grupo afetivo, e é isso que acontece. E isso sim se prolonga no tempo. E aí eu vou provocar um pouquinho a minha companheira de live, a Sheila, para falar se ela criou também vínculos afetivos dentro da biodança. Como eu relatei que uma pessoa participante de nossos grupos, ela destacou como o mais importante poder criar vínculos afetivos verdadeiros, intensos e duradouros. Será que você conseguiu criar vínculos afetivos duradouros e intensos na biodança? A pergunta é muito boa e a resposta é muito simples. Sim, é verdade. Eu faço biodança há muitos anos, há mais de 30 anos, e ao longo desse tempo tive a alegria de conhecer muitas pessoas e criar um carinho especial por muitas pessoas. E algumas delas, porque isso é natural da relação humana, permaneceram. Outras vieram, se foram, e outras ficaram. E eu tenho amigos, né, de mais de 30 anos que eu conheci fazendo biodança, quando ainda morava em Salvador. Hoje eu moro em Brasília, né, há mais de 20 anos moro em Brasília. E conheci o Esteban, que é o meu companheiro, né, também fazendo biodança. E então, sim, é possível construir vínculos afetivos, laços
duradouros. Hoje tem pessoas que são da minha família do coração, que eu conheci dançando. Mas mais importante do que isso, né, é que a gente cria novas referências afetivas, e essas referências a gente pode levar para o nosso dia a dia, né? E referências mais, eu diria, nutritivas, mais construtivas, mais positivas, né? E essas referências vão para o nosso dia a dia. Então, eu diria que essa é a grande contribuição, né? E transformação que a biodança traz para a gente. Concordo, com certeza. Claro, com certeza. A gente cria vínculos e aprende a criar vínculos. Ou reaprende. Que a gente vem de fábrica com todo em cima. Eu sempre falo, a gente vem perfeito. Uma criança não tem problema nenhum. Em geral, não tem. Somos adultos que colocamos problema na vida da criança, né? Mas, em geral, vimos assim, aberto para o amor, aberto para o afeto, confiando. E aí, quando nós começam a criar, nossos pais, na escola, desconfia. Confia desconfiando. Confia com os dois pés atrás. Assim somos criados. E depois, como não vamos abrir para o afeto, para receber afeto? Como vamos aceitar as pessoas como elas são? Como vamos aceitar nossos vínculos como eles são e poder acolher as pessoas com nosso coração aberto, escancarado? Aí fica difícil, né? A gente vai se fechando. Uma vez, uma colega, uma amiga muito querida da biodança, falou assim: olha, nós fazemos biodança, num grupo de biodança a gente se abraça, a gente se olha nos olhos, a gente se abre, e depois nós vamos cada um para nossa casa. Você já reparou, Estevam? Cada um mora sozinho, e nós vamos para nossa casa. Isso é bastante forte. Por quê? Porque essa desconstrução dessa abertura amorosa, essa abertura afetiva, ela leva muitos anos. Temos muitos anos, desde a materna infância, que a gente vem sendo formado e muitas vezes quase que adiestrado para cuidado, você desconfia. O que fazemos na biodança, principalmente, é se fiar juntos, criar essa rede afetiva, que a Sheila estava falando. Confiar é fiar com outras pessoas, se fiar de outras pessoas. E isso viabiliza essa troca afetiva. E esse reaprendizado de troca afetiva, de como eu posso estabelecer vínculos afetivos que muitas vezes a gente leva pela vida fora. E isso coloca todo o sentido do mundo. Sentido no sentido de sentido e principalmente no sentido de sentir. Sim? É uma vida muito mais plena, uma vida muito mais carinhosa, muito mais amorosa, muito mais afetiva, porque a gente se abriu para isso. E isso na biodança está funcionando no mundo inteiro. O chileno que criou a biodança, nosso querido Rolando Toro, foi genial. Por quê? Porque essa questão da necessidade afetiva é humana. Em qualquer lugar do mundo, qualquer nacionalidade, qualquer cultura, qualquer religião, sempre o ser humano veio a esse mundo, eu sempre costumo falar, para amar e sermos amados. Isso que nós queremos em definitivo. Tem muita gente que trabalha muito, ou que junta dinheiro, ou que fica famoso, para quê? Para ser amado. Em definitivo, é isso que queremos. Sim? Queremos ser amados. Estevam, você tocou num ponto... desligou o microfone. Você tocou num ponto importante, que é, hoje, o fato da biodança estar no mundo inteiro, né? Nos 5 continentes, enfim. E porque o Rolando Toro, o criador, ele trouxe uma linguagem, ele trouxe uma abordagem, um método que é comum a toda a espécie, a toda a humanidade, que é essa linguagem, que é a linguagem afetiva. E eu tive a oportunidade de dançar, de fazer biodança em vários estados no Brasil, em outros países, com línguas diferentes, com culturas diferentes, e é impressionante como
esse fio comum afetivo, ele está em toda parte. Então, essa construção afetiva, ela não acontece só a nível individual, quando se faz biodança há algum tempo, mas ela acontece também no nível coletivo, no nível do grupo. E isso independente da cultura, independente da língua, independente dos valores, né? Porque cada cultura, cada país tem valores diferentes também, né? Códigos de valores diferentes. Bruno, bem-vindo, Bruno. Bem-vindo. Estamos chegando ao finalzinho da nossa live de hoje, que está falando de um tema muito importante, muito interessante, que é quando a gente sente que não é merecedor de amor, de afeto. Mas você está chegando agora, mas não tem problema. A live vai ficar gravada e amanhã estará disponível nos 3 canais, no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram. E estamos chegando ao final da nossa live. E quem se interessar, tiver vontade de conhecer a biodança, ainda não conhece, é nosso convidado para fazer uma aula experimental gratuita. Basta entrar em contato. Se estiver em Brasília, entre em contato. E se estiver em outros estados, também pode entrar em contato. Nós temos contatos de facilitadores muito, muito bons em outros estados do Brasil também. Então, apesar de estarmos no finalzinho, quero dar as boas-vindas, sim, e já despedir também da Lara, que entrou, a Arleide também, e Bruno, nosso querido Bruno, que também entrou agora no finalzinho. Sim, um beijo no coração de todos vocês, e assinem nosso canal do YouTube, entrem, ativem o sininho para receber as notificações, e vamos que vamos, tem muito conteúdo muito interessante aí, das lives anteriores, dos vídeos que a gente fez, nossos vídeos de viagem também estão muito interessantes, e sempre trazendo temas atuais, temas interessantes, sempre sobre a luz da biodança, né? Que é nosso trabalho de biodança, somos facilitadores de biodança, e visitem a gente. Vamos a fazer uma aula experimental. Quem não conhece, está convidadíssimo a fazer uma aula experimental gratuita. Estamos aqui em Brasília, no plano piloto, na Asa Norte, mais precisamente na Escola Mafagafo, 712-912 Norte, 2 noites por semana. Toda terça e quarta-feira, a partir das 20 horas, das 20 até as 22 horas. Sim? A Dora Belcha também entrou agora. Acompanhe amanhã em nosso canal de YouTube, aqui no Instagram e também no Facebook, estarão postadas essa live de hoje e outras anteriores que estão muito, muito interessantes. Nos despedimos por hoje. De Salvador. De Salvador. E daqui de Brasília, Estevam. Sim? Então, beijo no coração de todos e de todas. Sim? E a gente se encontra na biodança. Muito, muito obrigado a todos. Um beijo no coração. Boa semana para todos nós. Sandrinha, querida.